Olá, tudo bem? Hoje eu estou aqui para falar um pouquinho da responsabilidade civil do fabricante e do vendedor de veículos usados. Temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós anunciamos, né? E nesse caso aqui concreto, nós vamos ver que uma grande fabricante aqui no Brasil, em parceria com uma concessionária de veículos usados, fez um determinado anúncio com os seguintes dizeres, né? Essa publicidade ela foi levada a cabo aí pela concessionária e expressava o seguinte: os únicos seminovos com aval da fabricante, ou seja, os únicos seminovos com aval dessa fabricante em mais de 110 itens inspecionados. O que diz o Código de Defesa do Consumidor? Seu artigo 6º diz que são direitos básicos do consumidor, no seu inciso 3º, a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, né, com especificação correta, de quantidade, característica, composição, quantidade, tributos, incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem. Seu inciso 4º diz a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos e desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostos no fornecimento de produtos e serviços, e é com base nesse substrato fático que se pode inferir para fins de responsabilização dos anunciantes, o que realmente foi prometido ao consumidor e o que essa mensagem publicitária foi responsável, né, estava apta a induzir ao erro. Em verdade, para chegar a essa conclusão diversa, conforme, né, almeja quem recorreu dessa ação, seria inevitável reconhecer que essa informação veiculada não foi correta nem clara, e muito menos não foi precisa. Em suma, o descumprimento o descumprido, né, no caso, foi descumprido o dever de informar adequadamente, e o que se observa mediante a redação clara e legível, inequívoca da mensagem publicitária, né, prevalece imperiosamente a aparência, ou seja, aquilo que for compreensível ao consumidor, indivíduo hipoficiente, vulnerável, que não detém o conhecimento técnico da realidade prática e que se submete primordialmente da confiança da marca do veículo que está adquirindo ali. Ademais, o caso é de responsabilização objetiva, como bem lembra a doutrina especializada, no caso de Flávio Tartucci, quando ele afirma que ao tratar dessa proteção da defesa publicitária, ele destaca o seguinte: olha, deve ficar claro que o direito civil, né, tem superado a discussão a respeito da excusabilidade ou não do erro, ou seja, o engano deve ser justificável ou não. Procura-se assim resolver os casos concretos a partir do princípio sempre do quê? Da boa-fé, um dos baluartes, né, do sistema privado nacional. E em conformidade com a jurisprudência, no julgado no dia 18/11 de 2014, né, pelo relator ministro Luiz Felipe Salomão, lá da 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, ele afirma que eventual ambiguidade de conceitos, que no caso atinge o próprio objeto de contrato, deve ser solucionada em benefício do aderente, né? Por outro lado, em se tratando de relação de consumo, como eu disse lá no artigo 6º, estabelecem ser direito do consumidor a informação plena do objeto do contrato. Ou seja, por fim, não merece provimento, né, o aventado dissídio jurisprudencial sustentado pela parte recorrente, haja vista que a parte trouxe como paradigma o acórdão que discute a questão de dano moral pelo inadimplemento contratual em razão dos defeitos recorrentes em automóvel, sendo que o mérito do presente caso discute a responsabilidade pelo defeito na informação, isto é, pela oferta viciada, né, em razão da publicidade enganosa. E é importante lembrar que o consumidor tem direito à proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, né, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas impostas no fornecimento de produtos e serviços. Portanto, se você vai adquirir um bem móvel, fique bem atento a essas informações, né, que estão sendo a publicidade enganosa. Talvez ela está ali um pouco abusiva e você não prestou bastante atenção na hora de adquirir esse bem. Infelizmente, nós nos deparamos com esses métodos comerciais, né, coercitivos, desleais, que muitas vezes acabam prejudicando aí o consumidor.